O movimento revolucionário cristão, mais uma vez, e o ritual de mudança de administração pelo qual nós estamos passando. Eu já virei o disco e já estou tratando de outro assunto, que é a Revolução Islâmica. Mas agora sou forçado a voltar ao assunto anterior, que era a Revolução Cristã. Né? Eu estou fazendo questão de deixar bem claro, nesses trabalhos que eu estou fazendo, que uma coisa é a religião, ou uma religião em si, como o cristianismo, o islamismo, o judaísmo, e outra coisa totalmente diferente é a revolução. Seja a Revolução Cristã, a Revolução Islâmica, né, o sionismo, tá certo? Então a gente não pode confundir uma religião com uma revolução que é feita em nome dessa religião, tá? É o que eu estou tentando deixar bem claro nesses trabalhos que eu tenho feito. O ponto é o seguinte, semana retrasada, aliás, eu publiquei algumas coisas a respeito do Donald Trump sendo apontado como o Messias dos judeus. Isso feito pelos sionistas, não pelos judeus de verdade. Uma coisa são os judeus de verdade, outra coisa são os judeus sionistas, que são falsos judeus. Que eu não vou explicar isso agora, eu vou direto ao assunto. Coloquei alguns links na publicação explicando esse assunto mais a fundo. E alguns dias depois descobri que o Bolsonaro, igual ao Donald Trump, está sendo reconhecido e aclamado por formadores de opinião estrangeiros como sendo o Messias brasileiro. O Messias do Brasil, né? Aquele pastor Steve Kunda, que ele tem uma igreja lá na França, protestante, não é isso? Ele disse o seguinte numa entrevista, ele disse que ele não faz política, ele disse, eu não faço política, eu sou pastor, mas acredito que tenhamos que influenciar a política. A igreja não é só rezar de manhã, de tarde e de noite. Na história da Bíblia existem políticos que foram estabelecidos por Deus, que não sei o que não sei o que lá. Um exemplo disso é o imperador da Pérsia, Ciro, imperador da Pérsia. E ele disse assim que antes do seu nascimento Deus falava para o profeta Isaías, o profeta da Bíblia. Ele disse que eu escolho meu servo Ciro. E aí ele disse assim, o senhor Jair Bolsonaro é o Ciro do Brasil. O Ciro é o mesmo que os sionistas estão dizendo do Trump, que é um rei estrangeiro que ajudou os judeus, né? É uma narrativa bíblica. Então eles estão dizendo agora que o Bolsonaro, ele é o Ciro do Brasil. Ele diz assim, ele é o Ciro do Brasil, vocês querendo ou não. Eu acho muito perigoso a pessoa dizer isso. Eu preciso esclarecer uma outra coisa aqui, né? Eu mexo muito com essa questão simbólica, da simbologia, dessas coisas místicas. Eu sempre abordo os meus assuntos aqui no canal, na página, sempre com o quê de alguma coisa que está escondida por trás. Olha, eu não quero que me confundam, porque eu sou ateu, tá? Eu não sou de nenhuma religião, não sou adepto dessas teorias de conspiração que existem por aí, mas é preciso prestar atenção em certas coisas que estão acontecendo, tá? Então, a essa altura do campeonato, tem que esclarecer. Eu, como ateu, estou prestando atenção nessas coisas, no desenrolar dessas coisas. Estou dando a devida importância a isso. Então eu sugiro que os demais ateus não cometam a burrice de menosprezar essas coisas apenas porque elas têm um lado místico, tá? Eu costumo dizer assim, o fato de eu crer ou não crer em alguma coisa, isso nada influi num fanático religioso que, por exemplo, quer explodir uma bomba numa sinagoga. Ele vai dizer, eu estou fazendo isso em nome de Deus. Nós sabemos que não é. A gente não acredita nessas coisas, mas ele acredita, o fanático acredita, né? Esse pessoal que se organiza, que se organizam em sociedades secretas e que são adeptos desses misticismos, eu não acredito em nada disso. Não recomendo que ninguém acredite, mas é de suma urgência que a gente pelo menos entenda o que está acontecendo, né? Porque essas pessoas elas não vão deixar de tentar nos prejudicar apenas porque nós não acreditamos. É isso que eu estou tentando dizer. É sempre isso que eu abordo nos meus vídeos, nos trabalhos que eu faço aqui. Eu sou ateu, né? Eu não acredito em nada dessas coisas. Mas ao mesmo tempo é preciso prestar atenção nessas coisas, né? Não cometam a burrice.
Porque nós estamos lidando com algo que vai muito além das nossas preferências de crer ou de deixar de crer. Vocês entendem isso? Então o ponto crítico é que alguns evangélicos, não todos, mas aquelas igrejas evangélicas, as maiores, né, eles têm uma concepção errada daquilo que é chamado de a volta de Jesus, né, a segunda vinda de Cristo, que é um evento profetizado pelo próprio Jesus Cristo e pelos anjos na Bíblia. O erro desses grupos é dizer que o Messias que vai vir, né, o Messias que os judeus estão esperando, é a mesma pessoa, é o mesmo Jesus Cristo que subiu aos céus. Ali, né? Que é descrito no comecinho dos Atos dos Apóstolos. Então eles dizem que o que acontece, né? Algumas linhas de judeus messiânicos acreditam nisso também, tá? Então é um grupo dando apoio moral para o outro. E esses grupos protestantes grandes, dessas igrejas, dessas mega igrejas, principalmente neopentecostais, eles acreditam, né, no meio evangélico, que quando voltar Jesus, voltar em glória, como diz a Bíblia, os judeus vão ver aquilo e falar: bom, agora sim, esse aí é o Messias que nós estávamos esperando, né? Porque eles dizem ser o mesmo Jesus que voltar em glória, glorificado, todo-poderoso, que não sei o quê. Os judeus vão reconhecer a esse como o Messias. E aí eles vão se converter e vão virar cristãos, né? Olhando tudo isso superficialmente faz até um certo sentido, só que a verdade é que esse modo de pensar contradiz muitos pontos na Bíblia, tá? Não vou explicar aqui agora, o assunto aqui é outra coisa. Eu conheço muito bem a Bíblia, tá? A doutrina cristã, já fui religioso por muito tempo. Eu tenho 120 versões diferentes da Bíblia aqui em casa, eu tenho 2 Torás, tenho muito material religioso, sempre gostei de literatura religiosa, tá? Então eu sei o que eu estou dizendo. Mas não vou explicar agora, não é o assunto do vídeo o porquê que esse ponto de vista é errado. O cerne do problema que estou trazendo aqui é a consagração que o Bolsonaro fez agora dia 20. O governo Bolsonaro se metendo com religião, né? O que acontece é o seguinte: em 1946, o Brasil foi consagrado ao Sagrado Coração de Maria. Foi um sínodo, né, que reuniu bispos e foi uma cerimônia aberta de consagração ao Imaculado Coração de Maria. Bom, isso foi em 1946, uma cerimônia oficial da Igreja Católica. Bem, dia 20 de maio de 2019, o Bolsonaro assinou um documento consagrando o Brasil ao Sagrado Coração, né? Só que não é assim que está escrito, é uma coisa muito confusa. Porque o Brasil já foi consagrado ao Sagrado Coração. O problema é que está dizendo ali, ele não está sendo consagrado. Eu vou até abrir a página aqui para não me embananar. Diz ali, é uma cerimônia de consagração do Brasil por meio. Na agenda oficial ali, que eu estou deixando o link da agenda oficial do governo, vocês podem entrar, está escrito assim: ato de consagração do Brasil a Jesus Cristo por meio do Imaculado Coração de Maria. Bem, quem conhece o mínimo de ensino católico sabe que não se consagra nada através do Sagrado Coração, nem por meio do Sagrado Coração, mas sim que você consagra ao Sagrado Coração, diretamente ao Sagrado Coração. Então, quando essas pessoas que são deputados bolsonaristas, que são até ligados à renovação carismática, né? Bom, quem ainda sabe falar português, quem ainda se lembra das regras básicas de português, sabe, entende, subentende-se que se você está consagrando o Brasil por meio do Sagrado Coração, então é porque o Brasil, na verdade, está sendo consagrado a alguma outra coisa, alguma outra entidade. E o Sagrado Coração virou um tipo de acessório secundário, uma ferramenta, né? A qual entidade, então, que o Brasil está sendo consagrado, né? Então, eu repito, se você crê no sobrenatural ou se você não crê, eu não creio, no meu caso, né? Eu não creio. Mas isso pouco tem a ver com o que está acontecendo. O que importa é
O Brasil está passando por um ritual de mudança de administração, tá? Até os astrólogos, eu não sou astrólogo, não creio em astrologia, mas os astrólogos, na última década, tem um astrólogo muito conhecido, chama Milton Schutz, por exemplo, ele tem vídeos interessantes que falam, eles passaram a última década dizendo que entre 2018 e 2019 haveria uma transição de regimes no Brasil, em termos de governo terreno, né? E que 2019 seria a data início da regência do planeta Saturno, tá? Que segundo eles é um planeta e é um deus que tem por características o coletivismo, o autoritarismo, o governo de mão de ferro e a revelação de segredos ocultos. O que explicaria, por exemplo, por que tem tanta gente indo presa, tanto político indo preso. Vocês devem se lembrar que em algumas revoluções ocorridas no mundo, é muito comum, antes da revolução acontecer, muitos políticos são presos, como na Arábia Saudita, que houve o golpe da sucessão do trono. O príncipe saudita mandou prender muitos de seus opositores antes dele ascender ao trono, porque houve um golpe de sucessão do trono. Então, muitas pessoas estão vendo a Lava Jato, estão batendo palma, porque aparentemente o que a gente vê é político corrupto sendo preso. Isso é muito bom, né? Você está limpando o Brasil. Mas será que não tem alguma coisa por trás desse pessoal todo indo preso? Será que está sendo feita uma limpa simplesmente para livrar o Brasil da corrupção? Ou é uma limpa para colocar o Brasil em ordem porque vem um novo poder aí, um novo governo que precisa encontrar as contas, que precisa encontrar a situação política e econômica do Brasil e a situação criminal do Brasil em ordem, né? Será que não está sendo feita uma limpa apenas para preparar o Brasil para um novo governo? Tem que ver esse ponto também, né? Eu gosto de ver político corrupto sendo preso, eu gosto, todo mundo gosta, mas a gente tem que ver quais são os reais motivos por trás disso tudo, certo? Então, a quem o Brasil está sendo consagrado? De acordo com a agenda do governo para aquele dia, diz que o Brasil estava sendo consagrado por meio do Imaculado Coração a Jesus Cristo, né? Mas recapitulando, o Brasil já foi consagrado em 1946. Então, o que o Bolsonaro está fazendo, se metendo com religião, né, que ele já não devia fazer isso, se metendo com religião, consagrando de novo, mas a consagração já não tinha sido feita? É isso que eu estou tentando apontar aqui. Ali na agenda do governo está dizendo: o Brasil está sendo consagrado por meio do Imaculado Coração a Jesus Cristo. Mas quem é esse Jesus Cristo? Porque até onde eu estou percebendo, não é o mesmo Jesus Cristo que a maioria das pessoas acredita, né? Você que é católico, você que é evangélico, com certeza não é esse Jesus que vocês creem. O Jesus que eles estão colocando aí é um outro Jesus. Não pode ser o mesmo. Por quê? Esse pessoal com o qual o Bolsonaro anda de mãos dadas, eles não são cristãos de verdade, não são católicos, não são evangélicos, não são cristãos. Esse pessoal é gnóstico, esse pessoal é ligado ao ocultismo, esse pessoal é ligado à maçonaria, né? Eu publiquei há um tempo atrás uma lista de todos os maçons que eu consegui encontrar no governo Bolsonaro, que eu consegui encontrar, hein? Que estão em postos chaves. Depois eu posso até buscar de novo essa lista para colocar aqui o link para vocês verem, não é? Então, será que é o Jesus Cristo que vocês acham que é aquele Jesus Cristo que vocês cristãos cultuam? Ou será que é um outro? Porque toda religião tem dois andares. Um andar esotérico com X, que significa as crenças que são dadas para aqueles que são de fora, que são os não iniciados. E existe o esotérico com S, que significa os aspectos mais profundos das religiões. Vocês cristãos, vocês gostam muito de falar em sair da Matrix, vocês gostam muito de falar contra a nova ordem mundial, não é? Só que vocês são os principais ajudantes desses esquemas, principalmente vocês evangélicos, tá? Eu já entrei em muita briga com esse pessoal, por quê?
Uma vez eu estava comentando com um amigo meu e falei assim, mas cara, o pastor presidente da sua igreja, ele é maçom. Vocês tinham que dar o pé na bunda desse cara e pôr um outro pastor honesto no lugar. E ele falou assim, não, mas não, a gente não pode fazer isso porque o cara é muito respeitado. Bom, então fodam-se vocês, cara. Vocês estão alimentando esses grupos. Vocês falam sobre sair da Matrix, de se despertar, de lutar contra a nova ordem mundial, que não sei o quê, mas vocês são os principais ajudantes. Vocês deviam tomar um posicionamento e limpar as igrejas de vocês, desse pessoal, mas vocês não tomam posicionamento, vocês deixam eles reinarem em cima de vocês. Então é isso que eu estou tentando apontar aqui. Olha essa imagem que vocês estão vendo aí. Esse que vocês estão vendo aqui, eles querem, aqueles que são os mestres das religiões, as religiões que são feitas para manipular vocês, né? Eles querem que vocês entendam que esse aqui que vocês estão vendo aqui, esse cara cabeludo de olhos azuis, eles querem fazer vocês entenderem e acreditar que esse aí é Jesus. Esse aí não é Jesus, meu filho. Esse aí, sabe quem é? É Saturno. Vocês sabem quem é Saturno? Saturno, bom, é o sexto planeta do sistema solar, contando a partir do Sol. Só que Saturno tem toda uma simbologia nas ciências ocultas. O planeta Saturno gira ao redor do Sol, na translação dele, demora 29 anos a órbita de Saturno ao redor do Sol. Você pode ver que a cada 30 anos, mais ou menos, a cada 29 anos e meio, 30 anos, o Brasil se reorganiza. Há 30 anos atrás, nós estávamos saindo da ditadura militar, não é isso? E agora nós entramos depois entramos num outro regime de abertura política e nós já estamos agora chegando ao final desse ciclo, já entrando em outro, que é o ciclo de Saturno, para esses grupos iluminados, né, que governam o mundo, né, e que governam as religiões das quais vocês são adeptos, né? Porque vocês falam que tem que sair da Matrix, mas do miolo da Matrix vocês não querem sair, que são as religiões. Eu não tenho nada contra as pessoas acreditarem em Deus. Eu não sou esse tipo de ateu, né? Mas é preciso a gente ser honesto. Vocês estão sendo hipócritas. Vocês estão sendo hipócritas, porque vocês permitem essas pessoas dentro das religiões de vocês. Vocês são as pessoas que deveriam expulsá-los. Mas não, vocês não apoiam moral para essas pessoas. Então é isso que está acontecendo agora. Vocês elegeram... Quer dizer, muita gente elegeu o Bolsonaro com medo do Haddad, mas muita gente elegeu o Bolsonaro por causa de uma visão espiritual, de que Deus iria arrumar o Brasil e que ia fazer isso por meio do Bolsonaro. Tem muitos grupos protestantes ao redor do mundo que estão mal comunados com os sionistas, com os donos do mundo, com os donos do poder. E eles estão enganando vocês, pessoal. Tá? Vocês acordem. Então, só para vocês terem uma ideia, eu vou fazer uma análise de Saturno de acordo com as ciências ocultas, tá? Então, o planeta Saturno, como eu falei, ele é o sexto planeta, só que ele é também relacionado a um deus, que é na mitologia grega é o deus Cronos, relacionado ao tempo. E na mitologia latina é Saturno, que ele é o regente de Capricórnio, ele tem sua exaltação em Libra, ele tem o detrimento em Câncer e Leão, ele tem a queda dele em Áries, a Sefirá na Cabala é a Biná, a letra aratita de Saturno é a letra Aleph, a primeira letra do alfabeto hebraico. O nome de Deus relacionado a Saturno é Yehovah Elohim, tá? Então, essa coisa da religiosidade cristã não escapa dessa mentira toda na qual vocês estão acreditando, tá certo? Vocês estão sendo manipulados. Eu estou tentando ajudar vocês, tá? O arcanjo ligado a Saturno é Tzavkiel. O cor angelical é o Aralim. O espírito de Saturno é Zazel. A inteligência de Saturno é Agiel. O nome do planeta Saturno em hebraico é Shabbatai. E agora o ponto mais interessante. A palavra-chave do planeta Saturno é Hamoré. Hamoré, que significa o professor. Tá? Então, eu estou dizendo, pessoal, quem avisa, amigo é. E repetindo, não importa se vocês acreditam ou não acreditam. Eu, por exemplo, não acredito, mas eu estou prestando atenção em todas essas coisas. Tá?
O Brasil está sendo manipulado, nós não temos controle de nada. Então, para um fanático muçulmano explodir uma bomba numa sinagoga, ou para uma sociedade secreta se infiltrar no governo para manipular as coisas, para essas coisas acontecerem não depende da nossa fé, não depende da nossa falta de fé, não depende se eu sou ateu ou se eu sou cristão. Eu não sou cristão, eu sou ateu e não acredito nada dessas coisas, né? Mas isso não quer dizer que eu deva menosprezar essas coisas, porque tem quem acredite. Esse pessoal da sociedade secreta, eles todos acreditam nessas coisas. E tudo que eles estão fazendo, né? Eles não são os mestres das artes arquitetônicas. Então tudo que eles fazem é meticuloso, tudo que eles fazem tem uma regra para ser obedecida. Inclusive regras de tempo, né? Os astrólogos vêm dizendo, na última década, que o ano de 2019 era um ano de transição. Então eles têm uma arquitetura voltada não só para as questões espaciais, mas para as questões cronológicas também, né? Aquele que está regendo o planeta Terra agora é Saturno, é esse sujeito aí que vocês estão vendo, esse sujeito cabeludo de olhos claros. Então o Brasil foi consagrado a este sujeito, a este Cronos, a este Saturno, por meio do coração, né, por meio do Imaculado Coração. Ora, nós já vimos então quem que é o objeto do culto, o objeto da oferta. A oferta, o sacrifício é o próprio Brasil. O Brasil está sendo oferecido em sacrifício a este Saturno, tá? Então, quem é o Imaculado Coração? O que é o Imaculado Coração? De onde surgiu essa ideia de Imaculado Coração? Da Bíblia não foi. Eu desafio alguém a encontrar a doutrina do Sagrado Coração na Bíblia. Não vai encontrar. E de onde veio isso então? De onde veio a doutrina do Imaculado Coração? Por que este ídolo que vocês estão vendo agora, que é um ídolo hindu, por que ele tem o Sagrado Coração também? Por que esse coração de Jesus Cristo aqui está marcado com facas? Vocês estão vendo golpes de facas no coração? De onde veio essa simbologia? Do cristianismo? Bom, mas então o que é o cristianismo? O cristianismo é a religião que o Jesus Cristo pregou lá na Palestina? Com certeza não é, porque o que ele disse lá é uma coisa e o que estão ensinando para vocês nas igrejas é outra coisa, não é? Por que esse coração tem marcas de faca? Por que o culto ao Imaculado Coração ou ao Sagrado Coração existe em tantas outras culturas espalhadas pelo mundo? Por que esse hexagrama é reverenciado e é cultuado? Ou por que ele faz parte de outras culturas também? Será que ele é a estrela de Davi, como dizem? Ou será que ele é alguma coisa mais antiga? Será que esse é um símbolo judaico? Com certeza não é. Com certeza não é. Então por que esse símbolo existe na bandeira de Israel, se não é um símbolo judaico? Será que isso não significaria também, ao contrário do que a maioria pensa, será que isso não significa que, na verdade, é Israel que faz parte desse esquema ocultista? Já pararam por pensar nisso? Porque quem governa Israel não são os judeus. Quem governa Israel são os sionistas. Sionistas são falsos judeus. Um dia eu vou apresentar um vídeo aqui explicando essa questão. Eles são falsos judeus. Não são judeus de verdade. Existem judeus ortodoxos que são contrários ao Estado de Israel. Por quê? E por que ninguém fala disso? Por que eles são contrários a Israel? Por que eles não gostam desse símbolo, esses judeus de verdade? Os judeus antigos, aqueles judeus do Cáucaso. Por que eles não são simpatizantes do sionismo? É preciso ver isso daí. Mas vocês evangélicos, não, vocês carregam esse símbolo para cima e para baixo. Na igreja de vocês colocam lá a Igreja Shalom e põem, sei lá, vocês põem o que vocês chamam de estrela de Davi, que de Davi aquilo não tem nada, né?
Então, de onde surgiu isso tudo? Então, ficou essa situação esquisitíssima agora com o governo Bolsonaro, que está sendo um governo que está se misturando com questões religiosas, que, na minha opinião, é de uma maneira muito incômoda para mim, tá? Especialmente vendo esse pessoal evangélico alçando, né, carreira, alçando posições chaves, e que é um pessoal evangélico. O problema não é ser evangélico, o problema é que eles são de uma ala do protestantismo que é ligada à maçonaria. Que é, você vai, senta na igreja desse pessoal, é pastor maçom, é presidente de associação cristã que é maçom, é presidente de federação batista que é maçom, entende? E isso me incomoda demais. Isso me incomoda tanto quanto na época do PT. Tá? Não estou vendo diferença nenhuma. Eu estou incomodado tanto quanto na época do PT você tinha os sindicatos enchendo o saco e pessoas se infiltrando em tudo que é lugar. Agora eu estou vendo a mesma coisa. Só que eu estou vendo isso ser feito em nome de Deus. Os espertos, os espertalhões, que são os donos do poder, que são os donos desses esquemas religiosos, que estão armando tudo isso, né? Em nome do Deus que eles acreditam, o Deus que eles servem, e usando o povo gado, o povo evangélico gado, para dizer amém a tudo que eles fazem. Fazendo o povo evangélico gado achar que tudo isso aí é em nome de Deus mesmo, e não é. Ou pelo menos não é em nome do Deus que os evangélicos seguem, né? Não é o Deus da Bíblia lá que vocês seguem, não. Esse aí é um outro. E vocês acham que é. Quem avisa amigo é. Não estou dizendo isso para humilhar ninguém, nem para constranger ninguém. Se bem que constranger vocês é o mínimo que eu posso fazer. Vocês precisam ser constrangidos a cair a ficha de vocês, entende? Para que vocês tomem alguma atitude. Porque eu não posso tomar, eu não sou cristão, eu não vou em igreja. Vocês vão, vocês é que deviam fazer uma faxina dentro da igreja de vocês, não eu. Então, só para finalizar, duas coisas interessantes. Uma a respeito do planeta, né? Vocês estão vendo aí algumas fotos do planeta Saturno tiradas pela sonda espacial Cassini, ou é a Voyager, não lembro agora. A sonda espacial tirou fotos do Polo Norte de Saturno, onde vocês podem ver essa imagem em forma de hexágono. O hexágono, que é a parte interior da estrela de 6 pontas, que a gente estava mencionando aqui, né? Então tem um esquema aí explicando por que existe essa formação hexagonal no Polo Norte de Saturno, que é uma questão científica, que não tem nada a ver com o ocultismo, mas que coincide com alguns aspectos místicos a respeito de Saturno dentro das sociedades secretas e grupos místicos, entende? Que com certeza devem estar tirando proveito disso daí. E eu não sei como explicar como que os povos antigos tiveram acesso a esse detalhe sobre o Saturno, planeta, né, ter a ver com a estrela de 6 pontas, que dizem que é o alpendre de Salomão, estrela de Davi, que não tem nada a ver com isso, que é um símbolo místico antigo. Como que eles tiveram acesso a isso? Não faço a menor ideia. O que eu sei é que isso é um ponto-chave no esoterismo e nas ciências ocultas, e que isso está sendo usado como o respaldo, vamos colocar, o respaldo religioso, vamos colocar assim, que o governo Bolsonaro tem, que é um governo que anda de mão dada com as sociedades secretas. Outra coisa que eu esqueci de dizer na hora que eu estava descrevendo o Saturno na astrologia, o Saturno é ligado ao arcanjo Tzafkiel. Se eu não me engano, Tzafkiel é uma palavra que tem o seu radical em Tzaf e Tzofen, tá? Vocês devem se lembrar de um personagem bíblico que é em hebraico, o nome dele é Tzafnat Paneah. Mas para vocês religiosos ele é conhecido como José do Egito. Por quê? Porque ele revelava o oculto, não é isso? O faraó teve sonhos, as pessoas tinham sonhos, então ele ia lá e revelava o significado do sonho. Como eu falei, esse pessoal místico, eles trabalham muito em termos de exatidão
arquitetônica e exatidão cronológica. Então eles não fazem nada antes do tempo. Então esse arcanjo Tzafkiel, se é que eu não estou enganado, porque pode ser que essa raiz Tzaf seja de alguma outra coisa que eu não sei, mas até onde eu estou vendo, Tzafkiel, que vem da raiz Tzaf e Tzofen, né, ele tem a ver com as coisas ocultas. No sentido de não deixá-las ocultas, não permanecê-las ocultas. Na mitologia, Saturno ele é considerado como se diz, o capataz, né? Como eu falei, é um deus que rege o céu do zodíaco com mão de ferro. Então os esotéricos dizem, os astrólogos dizem que quando Saturno governa, as pessoas são chacoalhadas, né? As pessoas são forçadas a fazer coisa para que elas aprendam, né? A melhorar, que não sei o que lá. Então esse arcanjo Tzafkiel deve ser aquele que é o responsável por fazer essa onda de vazamentos de informações de Estado que nós estamos tendo. Repito, eu não acredito em nada disso, mas essas pessoas acreditam e elas são capazes de fazer de tudo para fazer a realidade religiosa, mística deles dar certo. Não foi assim que eles detonaram o 11 de setembro? Aquilo não foi um sacrifício em massa? Que tem tudo a ver com o número 11? Outro dia eu posso até colocar um vídeo aqui explicando todas as coincidências, entre aspas, que o número 11 tem a ver com aquilo, né? Como que a maior potência do mundo não conseguiu deter um atentado terrorista dentro do seu próprio território. Então aquilo foi um sacrifício, certo? Se você acha que aquilo é teoria de conspiração, eu como ateu, eu faço o convite para você rever os seus conceitos, porque não é. Um outro dia eu posso explicar por que não é. Então esse pessoal deve ter, vendo, né, que estava se aproximando a regência de Saturno no céu, deve ter falado assim, olha, então já que está entrando a regência de Saturno, e que quem governa é o arcanjo Tzafkiel, vamos fazer de tudo para facilitar as investigações, vamos parar de proteger as pessoas que nós estávamos protegendo, vamos puxar o tapete de quem a gente tem que puxar o tapete para todo mundo ir preso, para cair esquema de corrupção, para cair segredo de Estado, para revelar para revelar para Deus e o mundo aí os segredos os segredos militares dos países. Tem esse pessoal aí ligado, que quando eles revelam alguma coisa lá, eu publico aqui porque eu gosto de ver essas pessoas caindo, eu gosto de ver o tapete dos outros sendo puxado. Então quando ele publica, eu vou lá e publico também. Mas eu não sei quais são as intenções do pessoal ligado à Wikileaks, por exemplo, né? Então é isso. Mais uma vez, era só para dar uma pincelada por cima do assunto, só para avisar vocês do que está acontecendo. Mais para frente, talvez eu faça alguma coisa mais detalhada, mas para pincelar por cima, para vocês entenderem o que está acontecendo, o que foi que o Bolsonaro fez no dia 20, foi isso. O Bolsonaro, guiado pelas sociedades secretas, né, que estão por trás dele, ele assinou um documento consagrando o Brasil a Saturno, que vocês chamam de Jesus, que eles querem que vocês pensem que é Jesus, mas que não é Jesus, consagrando o Brasil a Saturno por meio do Imaculado Coração, que, em outras palavras, é um ritual de troca de administração, ou é um ritual dizendo que daqui em diante o Brasil será regido por uma outra força mística. É isso.